Nosso grupo é composto por Daiane, Jéssica, Fabiana e Nayara. História da Educação, Juscelino Kubitschek. Vamos começar pela introdução. Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido pelas suas iniciais JK, nasceu na cidade de Diamantina em 12 de setembro de 1902. Ele foi criado por seu pai, João César de Oliveira, e Dona Júlia Kubitschek. Em 1905, o seu pai veio a falecer, deixando assim como única renda da família a da mãe Júlia Kubitschek. JK ingressou na Universidade Federal de Minas Gerais e em 1930 se especializou em urologia em Paris. Em 1931, casou-se com Sara Lemos, com quem teve uma filha, e em 1943 adotou Maria Estela em 1947. Ele ingressou na Polícia Militar como médico e nesse período trabalhou na Revolução Constitucionalista e se tornou amigo de Benedito Valadares, que ao ser nomeado interventor federal em 1933, nomeou Juscelino como chefe de gabinete. Em 1940, foi nomeado prefeito de Belo Horizonte por Valadares, permanecendo nesse cargo até outubro de 1945. JK também foi eleito deputado federal em 1934, porém a sua candidatura foi cassada e assim ele ficou impedido de exercer o seu cargo. Em 1940, ele foi nomeado prefeito de Belo Horizonte, como já dito anteriormente, onde permaneceu neste cargo até outubro de 45. Ele foi também governador no estado de Minas Gerais. E em outubro de 1954, lançou sua candidatura à presidência da República. JK, como ficou conhecido, foi eleito presidente pelo partido do PSD em 1955. Foi o 21º presidente da República, onde ele recebeu 35,68% dos votos e governou entre 1956 e 1961. Na época, essa porcentagem foi considerada muito baixa, pois não atingiu nem metade da população, né? Porém, mesmo assim, a eleição foi legítima e JK impulsou do cargo de presidente da República. E durante seu mandato, ele lançou um plano de meta que tinha como lema 50 em 5, onde ele colocou algumas metas divididas em grupos. Esses grupos eram o grupo de transporte, alimentação, indústria de base, educação e a meta principal, ou meta síntese, como posso chamar assim, era a construção de Brasília. O crescimento econômico no Brasil deu um grande salto no desenvolvimento industrial, e assim também o governo de Kubitschek ficou marcado pela construção de Brasília. Essa promessa foi concretizada em abril de 1960. E também devido ao grande crescimento econômico, seu governo ficou conhecido como os Anos Dourados. Os Anos Dourados era semelhante ao estilo e padrão de vida americano que foi instalado aqui no Brasil nos anos 50.
as pessoas tiveram mais acesso a eletrodomésticos, automóveis, viagens de avião e também acesso a grandes rodovias, que foi também um marco no governo dele. Nesta charge, JK interroga o Jeca. Você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quer mais o quê? E o Jeca responde: um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Então, aqui expõe uma triste realidade, onde o governo se preocupou em pavimentar estradas, em industrializar o governo e, infelizmente, deixou de lado a zona rural, prejudicando assim de grande forma quem morava no campo. Meu nome é Fabiana e eu vou falar sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, do Brasil JK. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova consolidava a visão de um segmento da elite intelectual que, embora com diferentes posições ideológicas, vislumbrava a possibilidade de interferir na organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação, que fala sobre o regime político do Estado, que não poderia de certo impedir que, graças à organização das escolas privadas dos tipos diferentes, as classes mais privilegiadas assegurem a seus filhos uma educação de classe determinada. Mas está no dever indeclinável de não admitir, dentro do sistema escolar do Estado, quaisquer classes ou escola às que só tem acesso uma minoria por um privilégio exclusivamente econômico. Afastada a ideia de monopólio da educação pelo Estado, num país em que o Estado, pela situação financeira, não está ainda em condições de assumir sua responsabilidade exclusiva, em que, portanto, torna-se necessário estimular sua vigilância às instituições privadas idôneas. A escola única se entenderá entre nós não só como conscrição precoce, da escola infantil à universidade. Todos os brasileiros e submetendo-os durante o maior tempo possível à formação idêntica, para posteriores em vistas de destinos diversos, mas antes como uma escola oficial, única e que todas as crianças de 7 a 15 anos, todas ao menos que nessa idade sejam confiadas pelos pais à escola pública e tenham uma educação comum e igual para todos. Ao ser lançado em meio ao processo de reordenação política resultante da Revolução de 30, o documento se tornou um marco inaugural do projeto de renovação educacional do país. Além de constatar a desorganização do aparelho escolar, propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e defendia a bandeira de uma escola única, pública, laica e obrigatória e gratuita. O movimento reformado foi alvo de crítica e de forte continuada da Igreja Católica, que naquela conjuntura era forte concorrente do Estado na expectativa de educar a população e tinha sob seu controle a propriedade e orientação de parcela expressiva das escolas da rede pública. A escola integral e única proposta pelo manifesto era definida em oposição à escola existente, chamada de tradicional. Assim conceituava o manifesto a escola ou a educação nova. A educação nova, alargando sua finalidade para além dos limites das classes, assume com uma feição mais humana a sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades. Falar sobre o manifesto, mais uma vez convocado. O Manifesto dos Educadores, mais uma vez convocado, é a reafirmação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, e veio à luz em 1º de julho de 1959. A educação fundada em princípios e sob inspiração de ideias democráticas,
A ideia de educação pública, conquista irreversível da sociedade moderna, a de uma educação liberal e democrática, e a educação para o trabalho e desenvolvimento econômico. E, portanto, para o progresso da ciência e da técnica que residem na base da civilização industrial, são 3 teses fundamentais que defendia por educadores progressistas do mundo inteiro. A escola pública concorre para desenvolver a consciência nacional e ela é um dos mais poderosos fatores de assimilação, como também de desenvolvimento das instituições democráticas. Entendemos, por isso, que a educação deve ser universal. Isso é, tem de ser organizada e ampliada de maneira que seja possível ministrá-la a todos, sem distinções de qualquer ordem, obrigatória e gratuita em todos os graus. Integral no sentido em que destinando-se a contribuir para a formação da personalidade da criança, do adolescente e do jovem, e deve assegurar a todos o maior desenvolvimento de sua capacidade física, morais, intelectuais e artística. Por isso, o manifesto prossegue reafirmando a educação como um bem público e dever do Estado. Nele, reaparece a proposta dos pioneiros da educação nova de uma escola pública, laica, obrigatória e gratuita. Aí, mais uma vez, os convocados se posicionaram contra o discurso da Igreja Católica, sobre a liberdade de ensino, aquele que transformou a plataforma política do deputado Carlos Lacerda para defender a atuação da rede privada de ensino na oferta da educação básica. Boa noite, sou a Daiane e vou falar sobre educação e desenvolvimento, o debate nos anos de 1950. No final do governo JK, em 1960, registrava-se uma percentagem de 39,35% de alfabetos entre essa mesma faixa populacional. Então, considerando que no final do século XIX, os países industrializados tinham alcançado a universalização da educação, ou seja, tinham vencido a barreira do alfabetismo, e esforço admitir-se que, na segunda metade do século XX, uma taxa de aproximadamente 40% de alfabetos entre a população adulta de um país que falava em modernização e desenvolvimento em alarmante. O Manifesto de 1959 foi divulgado em meio a um debate sobre o ensino básico que não era novo, mas se tornou mais intenso por uma série de razões. Além de estar vivendo uma situação crítica, era preciso definir o papel do Estado diante da educação. A Constituição de 1946 previa a elaboração de uma lei de diretrizes e bases da educação nacional. E por isso mesmo, em 1948, o então ministro da Educação, Clemente Mariani, apresentará um projeto de lei ao Congresso. Essa lei alteraria regulamentações estabelecidas por Gustavo Capanema, que após uma longa gestão de Ministério da Educação de 1934 a 1945, fora eleito deputado federal, dando início ao que seria uma longa carreira parlamentar. A presença de Capanema no Congresso impediu o prosseguimento das discussões, razão pela qual mais de uma década se estenderia desde a apresentação do projeto da Lei Diretriz de Bases ao Legislativo até a aprovação. Agora vou falar sobre a concepção desenvolvimentista de JK. Nessa parte, a educação do governo de Juscelino recebeu apenas 3% da verba para investimentos no país. Além disso, esse dinheiro foi direcionado principalmente à educação técnica, considerada como base para crescimento industrial. Nada foi feito com
relação à educação básica. Metade das crianças em idade escolar estava fora do sistema, ainda que a função do ensino primário fosse simples, alfabetização. Ele não cumpria o seu objetivo. Ao mesmo tempo, a escola secundária pública era moldada aos interesses das elites dirigentes do país, com difíceis exames de seleção. Então, teve um novo debate. No final dos anos 50, quando o debate se reacendeu, de um lado estavam os educadores comprometidos com os ideais da escola nova, fortalecidos pela presença ativa e militante de Darcy Ribeiro, e de outros, defensores da rede privada de ensino, que achavam que as famílias deviam ser livres para escolher que tipo de ensino queriam para seus filhos, e que tinham então o deputado Carlos Lacerda, seu porta-voz. Naqueles anos de árdua luta pela escola pública, o educador Anísio Teixeira acabou sendo perseguido pelos bispos católicos e em 1958 lançaram um memorial acusando-o de extremistas e solicitando ao governo federal sua demissão da coordenação de aperfeiçoação de pessoal de nível superior, o CAPES, e do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, INEP. Esse episódio gerou o protesto de 529 educadores, cientistas e professores de todos os países que, num abaixo-assinado, se solidarizaram com Anísio Teixeira, evitando que fosse demitido. Então, na escola novista acabariam por ver suas teses derrotadas a ser aprovada a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. Em 1961, já no governo João Goulart, o artigo 95 da Lei 4.024 previa que a União dispensaria sua cooperação financeira ao ensino sob a forma de subvenção e financiamento a estabelecimentos mantidos pelos estados, municípios e particulares para a compra, construção e reforma de prédios escolares, instalações e equipamentos. O país, na época, não tinha recursos para estender a rede oficial de ensino, que marginalizava quase 50% da população em idade escolar. Deliberou-se pela expansão de rede privada, mas a extensão dos benefícios da educação não alcançou o conjunto da população mais carente. Essa foi minha parte. Boa noite. Obrigada. Olá, meu nome é Jéssica. O presidente Bossa Nova, Juscelino Kubitschek, reinventou o Brasil do século XX. Talvez mais que isso, JK modernizou o país. Sua passagem pela história deu uma nova forma em nossa alma. Ela ficou mais alegre e orgulhosa. Ficou conhecido como presidente Bossa Nova, um novo estilo musical da época que surgiu durante seu governo. Ele gostava muito de dançar esse estilo de música, a mistura do soul com o samba, por isso ganhou a sua admiração. Ele foi o mestre da propaganda do produto fácil de vender, ele mesmo. O presidente do sorriso, assim ficou conhecido. Sempre quando aparecia, estava com um sorriso estampado no rosto. Seu carisma foi o facilitador entre suas relações e comunicações com o povo e com outros políticos. Considerações finais. Apesar de não alcançar todos os objetivos que foram propostos e ter tido um desenvolvimento desenfreado na desigualdade social, o governo de Juscelino Kubitschek foi marcado pelas suas reviravoltas e conquistas. JK conseguiu naquela época transmitir a ideia que nem tudo em nosso país é uma esfera girando em torno do dinheiro do Estado. Contudo,
criou o seu plano de metas, que na época o lema seria 50 anos em 5, onde tinha como pensamento desenvolver um país que vinha de uma potência militar em apenas 5 anos. O plano direcionava-se em investimentos em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente em infraestrutura e na indústria. Com o desenvolvimento da indústria, onde teve o maior sucesso, foi quando abriu as portas do nosso país para a capital internacional, responsável direto por muita da indústria que aqui temos até hoje, e a construção de Brasília e do desenvolvimento do sudoeste da região centro-oeste. A desigualdade social foi relacionada à industrialização, que teve como prejudicado os trabalhadores do campo, que com a industrialização não tiveram como conseguir um trabalho qualificado para sustentar sua família. A educação foi uma área que não teve a atenção que precisava, porém teve uma diminuição no índice de analfabetismo. Quando assumiu o governo, o analfabetismo tinha uma taxa de 56,17, e quando deixou o governo, esse índice caiu para 39,35%, ainda não sendo números relevantes em comparação a outros países. Esse trabalho nos levou a conhecer um pouco da história do nosso país e de um governo que marcou um momento muito importante para o desenvolvimento do Brasil. É de suma importância demonstrar um pouco dessa pessoa que muito nos ajudou em nosso desenvolvimento. Falar mais sobre alguém que tanto chama a atenção, tanto pela maneira de governar, da época, também pela força de vontade, desenvolver um país que na época vinha de uma passagem um quanto mal sucedida. Boa noite a todos e muito obrigada.